Bem, essa é a quinta parte de uma mensagem. A mensagem que diz respeito a como superar o orgulho produzido pela rejeição. E eu falei para você 4 pontos. Eu falei sobre ressignificar a rejeição, eu falei sobre encontrar a vulnerabilidade, eu falei sobre mudar a perspectiva e falei sobre perdoar o passado. Existe uma ansiedade de elevar a nossa condição social, de sermos aceitos, reconhecidos socialmente. Estar ao lado das pessoas certas, roupas certas, carros certos, e tudo isso brota dentro de nós uma angústia para a aceitação. Nós temos sido ensinados que para sermos aceitos, ocuparmos os lugares de destaque, nós temos que apresentar esse tipo de comportamento, esse tipo de roupa, esse tipo de carro certo, de apartamento, de bens, de itens que são tidos no mundo como certos. Na cultura do reino de Deus, o que nós precisamos é ter humildade para reconhecimento das nossas falhas, dos nossos pecados, a confissão dos nossos pecados, o pedido de perdão, a compreensão sobre as questões de aceitação, e nós vimos tudo isso nos vídeos anteriores. Bem, eu quero fazer com que você entenda, que você pensa que vale a pena então ocupar, sentar-se nos últimos lugares, e vale a pena você, mais do que sentar nos últimos lugares, você ter no seu coração uma auto-humilhação, você sempre buscar a honra é desonra. Quem se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado, exatamente isso. E eu quero aqui pensar com você que então sentar nas últimas cadeiras faz bem para nós. E eu quero pensar na vida de Davi. O rei Davi, ele é colocado no trono diante de uma rejeição. Na verdade, dupla rejeição. A primeira rejeição que a gente encontra de uma forma clara nos ensinos, na história de Davi, do rei Davi, é que o profeta Samuel estava triste porque Deus estava rejeitando o Saul. E Deus até pergunta, por que você ainda, como é que você não entendeu ainda, você fica ainda até me importunando, fica com pena do Saul, pelo fato de eu ter rejeitado o Saul, E, na verdade, a rejeição de Deus foi não com a pessoa de Saul, foi com o comportamento de Saul, que Saul, antes de ser rei, ele se portou de forma humilde em todo o processo. Mas depois dele ter se tornado rei, ele, sem pensar bem, o profeta fala para que ele fique esperando ele chegar, o profeta Samuel, que naqueles dias era profeta, era juiz e sacerdote, então ele ocupava a função sacerdotal também, e o profeta Samuel diz para Saul que o esperasse para que antes da guerra, que estava ali de iminência de começar, fosse então feito as cerimônias de sacrifício ao Senhor, de expiação do pecado, como era de costume antes de sair para a guerra. O povo de Israel fazia esse procedimento, para que estivesse limpo, E Deus então estivesse aceitando o seu povo e respaldando o seu povo nas suas lutas, dando as instruções, dando as orientações, dando as palavras para que cada guerra fosse combatida segundo a estratégia que Deus tinha para cada caso. E o Saul não espera e faz o sacrifício, não espera o profeta chegar, os sacerdotes, Samuel, profeta e juiz naqueles dias. Não espera e faz o sacrifício. E fazendo assim então, uma atitude orgulhosa, ele ocupou um lugar que não era destinado a ele, ele passou por cima de uma autoridade constituída pelo próprio Deus e se portou de forma orgulhosa, forma satânica, desprezando o lugar do outro, achando que ele, Samuel não é melhor do que eu posso fazer isso aí também, qualquer um faz isso, e não era bem assim. A gente precisa
compreender as relações que Deus estabelece de autoridade e de delegação de atribuições para cada um. E ele passa por cima disso tudo. E então Deus rejeita o Saul. E quando ele manda o profeta Samuel até a casa de Jessé, que é pai do rei Davi e que tem mais 7 filhos, e ele comunica ao Jessé, o pai de Davi, que ele estava ali para ungir um novo rei, que ele chamasse os seus filhos, o Jessé chama 7 filhos e deixa o 8º, deixa o Davi fora, porque o Davi estava cuidando lá dos rebanhos de seu pai, e aquele pai rejeita a possibilidade de que aquele filho era o escolhido do Senhor. Davi era alguém que servia, né, e tinha atribuições simples, mas estava servindo de maneira honesta, estava ali, a gente entende hoje pelos salmos que são registrados, que ele adorava ao Senhor, que ele meditava na lei do Senhor enquanto pastoreava as ovelhas de seu pai. Então era um homem que, além de trabalhar, trabalhava louvando, agradecendo, meditando nas coisas de Deus, enquanto fazia ali, enquanto ele era servo na casa de seu pai. E fato é que ele experimenta uma grande rejeição dessa maneira de seu pai. O pai despreza Davi completamente, não vê em Davi a possibilidade de ser escolhido como um rei. Então, Jessé faz passar todos os seus filhos, seus 7 filhos, diante do profeta Samuel, e nenhum deles é o escolhido do Senhor. E o Samuel pergunta para Jessé se haviam acabado os filhos, porque nenhum daqueles era o escolhido. E aparentemente aqueles filhos, externamente, do lado de fora, tinha todos os atributos, talvez todas aquelas feições e atribuições que nós encontramos nos heróis dos nossos dias, daqueles que nós elegemos como os salvadores, né? Como aqueles que nós escolhemos, né? Que são julgados pela aparência, né? Pela formosura, pela força, pela altura. Então esses caras tinham tudo. E o Davi diz a Bíblia que era um pouco menor, era ruivo, né? Enfim, mas bem aparentado, e tinha um dom maravilhoso de tocar e compor. Então ele é convidado pelo pai Jessé para ir à presença do profeta Samuel. E o profeta Samuel então unge Davi na frente de todos os outros e o apresenta como novo rei de Israel. E embora ele não logo em sequência não tenha assumido o trono, anos mais para frente ele assuma o trono. O que eu quero destacar aqui é que muitas vezes podemos receber e pensar aqui na rejeição, né, dentro de casa, dos próprios irmãos, do próprio pai. Mas Davi, ele entendia, ele seguia um fundamento do reino, um princípio do reino. Aqueles que são convidados para sentar-se nos lugares de honra são os que servem na casa do pai. Eu quero ele orientar: sirva na casa do pai, para que, embora você esteja lá com por trás de serviços que parece que ninguém está vendo, louve ao Senhor, medite nas palavras do Senhor quando você estiver trabalhando, quando você estiver dando o seu melhor, sabe? Porque o Pai te enxerga nessas coisas. E no reino dos céus, maior, quem se assenta nos melhores lugares, é o que serve. E eu quero também, com essa reflexão, pensar na vida de José. A vida de José, ele experimentou rejeição de todos os lados. Por quê? Porque o José, ele, com as revelações que ele tinha e os dons que ele possuía, ele já compreendia que ele era um escolhido de Deus para governar a sua casa, para se assentar numa posição de honra, para ser o segundo depois de seu pai Jacó, e ele seria o segundo. E ele então passa a se movimentar, ele passa a tratar os seus irmãos já como se estivesse nessa condição de já assentado no segundo lugar. E começa a receber por parte de seu pai o amor, sabe, a aceitação, e o seu pai passa meio que desprezar os seus outros 11 irmãos publicamente diante de José. Enfim, os irmãos então passam a ter raiva do José. Os irmãos passam a rejeitar o José. Por quê? Porque assim como eu expliquei nos vídeos anteriores, quando a gente falou sobre Caim e Abel, o pai recebia, honrava o José, dava roupas diferentes para o José, e José então se comportava de forma altiva,
por assim dizer. Menosprezava os seus irmãos, delatava os seus irmãos, e há quem não perceba, mas eu percebo que o José, mediante as revelações de que ele seria alguém proeminente na sua casa, que governaria, através dos seus sonhos, ele tratou seus irmãos com altivez. Ele foi um pouco orgulhoso e então aumentou a intensidade da rejeição dos seus irmãos para com ele. Como se não bastasse o pai honrá-lo diante dos seus irmãos, ele também se comportava de forma orgulhosa. E então o José ele teve que aprender com as suas rejeições. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos, ele foi vendido, ele se transformou então num escravo. Ele era um escravo que servia na casa do Potifar, que era o chefe dos exércitos do faraó. Então ele, como escravo ali, serviu e usou os seus dons administrativos, os seus dons de interpretação de sonhos nesse período que ele era escravo. Enfim, ele se destacou na casa do Potifar e ali ele foi colocado como o segundo. Percebe, ele era para ser o segundo na casa de seu pai, mas ele é colocado o segundo na casa do Potifar. E ali tem uma acusação contra ele, né, de estupro contra a mulher do Potifar, que era uma mentira, e ele então é mais uma vez rejeitado, ele é preso e então vai para a cadeia, e na cadeia ele passa a servir ao carcereiro, ao chefe da cadeia, e ele então se transforma no segundo da cadeia, servindo na cadeia, ou seja, servindo em meio às suas rejeições, às suas acusações, servindo. Ele fica como o segundo da cadeia e ali ele interpreta sonhos de homens que são importantes diante do faraó. E ele é lembrado diante do faraó como alguém que interpreta os sonhos e levado até o faraó. E por causa das suas interpretações dos sonhos diante do faraó, por causa da sua inteligência, do reconhecimento de que havia um espírito excelente sobre José, o espírito do Deus vivo estava sobre José, o faraó o coloca como o segundo na administração do seu reino, apenas abaixo dele, e ele então aprende a ser o segundo. Olha só, existe uma bênção em não ser o primeiro, sabe? Porque quando você se comporta em serviço, sempre aquele que está na condição de chefia olha para aquele que ele pode confiar, que é servo, aquele que serve, e coloca ele numa posição então sempre de destaque. Porque existe um princípio no reino de Deus, todo aquele que serve será colocado nos lugares maiores, aquele que se humilha será exaltado. Existe um princípio de que na humildade é uma escada para a honra. Então José, ele é um tipo de Cristo, assim como Davi, sabe? Se nós analisarmos, ambos são sombras de Jesus no Antigo Testamento, que suas vidas apontavam profeticamente para a manifestação de como Jesus seria, do que Jesus faria. Então Jesus foi rejeitado pelos seus irmãos. À luz da rejeição que eu estou falando, Israel rejeitou Jesus, os judeus rejeitaram Jesus, os seus irmãos o rejeitaram. Ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Então ele foi para aqueles que nem conheciam Deus, para os gentios. E todos aqueles que receberam Jesus foram feitos filhos de Deus. Então perceba que ele foi rejeitado, ele foi vendido como José, como um escravo. Jesus foi vendido, Jesus foi traído da mesma forma que José foi traído. Jesus foi acusado falsamente da mesma maneira que José foi acusado falsamente. A diferença entre eles, muito grande, é que Jesus não se comportou de forma altiva, sabe? Demonstrando que ele era o Filho de Deus, o altivo, o Deus que se fez, sabe? Ele não tinha necessidade desse tipo de aceitação. Ele não precisava ser aceito por A, por B, por C. Na verdade, a Bíblia diz que ele era um homem mais rejeitado. E pensando aqui em José então aprendeu a ser o segundo. Perceba, ele foi o segundo sempre. Porque ele é só uma sombra de Jesus, que é o segundo da Trindade. Ele escolheu ser o segundo. Ele, sendo um com Deus, ele permitiu que o Pai fosse honrado, fosse o primeiro. Então, na medida que ele se esvaziava da sua deidade enquanto homem, enquanto ele obedecia ao Pai, ele se transformava então no segundo. Ele está obedecendo
e então está se submetendo à vontade do Pai. Ele e o Pai são um, mas ele está assumindo uma forma de servo. Deus está se esvaziando de ser Deus. Para quê? Para que o amor fosse conhecido, para que eu e você compreendêssemos quem é Deus, para que pudéssemos enxergar em Cristo. Jesus está vencendo as trevas, vencendo o pecado, vencendo a condição orgulhosa humana na forma de um homem, esvaziando-se de sua deidade. A questão é que nós não conseguimos tantas vezes enxergar a beleza na fraqueza, a beleza da humildade, a beleza do esvaziamento. A gente quer heróis tipo Batman, tipo Super-Homem, que são assim meio ruins, que batem e tal. Então, o nosso conceito de herói é diferente. E alguém disse nas suas canções, vou nem citar o nome, os meus heróis morreram de overdose. Não. O meu herói não usa capas, não é a prova de balas. O meu herói, ele se fez homem, se esvaziou de ser igual a Deus, foi crucificado e ele é humilde. O meu herói, ele é humilde e me ensina a humildade como base de superação do orgulho, a humildade como o estabelecimento de um relacionamento, o esvaziamento de si para que haja um diálogo novamente, para que eu não me comporte querendo ser maior do que o outro, porque isso não estabelece uma comunicação, um diálogo, na verdade estabelece uma rejeição, assim como os irmãos rejeitaram José, assim como qualquer um que se comporta de forma orgulhosa, buscando os primeiros lugares, vai ser rejeitado. O meu herói, ele é manso e humilde. E eles não reconheceram o nosso herói. Eles não reconheceram alguém que entra montado num jumento manso e humilde de coração. Como diz o texto sagrado, aí vai o seu rei, Jerusalém, Israel, montado num jumento manso. Ele é manso e humilde, o nosso rei. Eu quero falar ao seu coração, ao meu coração, com esses exemplos, de que nós precisamos ressignificar a rejeição. Eu quero pegar José, mostrar José, ele ressignificou a rejeição. Ele aprendeu que a rejeição tinha outro significado, era que Deus estava levando ele à condição de compreensão de que quando lhe fosse dado a autoridade, não era para ostentação, era para abençoar o coletivo. Nesse momento ele deveria também perdoar, porque é necessário para que haja uma comunicação, uma aceitação, um perdão. José perdoa os seus irmãos quando eles se prostram diante dele. José perdoa e nós precisamos perdoar. Nós precisamos mudar as perspectivas que tínhamos do rejeitado, enfim, ver isso por outro prisma e entender que os relacionamentos, se nós começarmos a tomar as atitudes simples de não querer ser o primeiro em nada, seremos honrados. Permita eu falar de coração para coração.